Capítulo 8. A mente quântica. A realidade pode ser uma espécie de alvo em movimento, literalmente. Estamos habituados a considerá-la fixa e certa, mas, como não tardará a ler neste capítulo, ela não é real minete como sempre nos disseram que era. E para aprender a ser o seu próprio placebo, utilizando a mente para influenciar a matéria, tem de compreender a verdadeira natureza da realidade, como a mente e a matéria se relacionam, e como a realidade se altera. Se não souber como e por que é que essas mudanças ocorrem, não poderá orientar os resultados de acordo com as suas intenções. Antes de mergulharmos no universo quântico, vejamos de onde é que as ideias que temos sobre a realidade vieram e até onde nos trouxeram. Graças a René Descartes e Sir Isaac Newton, há séculos que se dividiu o estudo do universo em duas categorias, matéria e mente. O estudo da matéria, mundo material, foi inserido no domínio da ciência, porque, na sua maioria, as leis do nível que governam o mundo exterior objetivo podem ser calculadas e, portanto, previstas. Mas considerou-se que o domínio interior da mente era demasiado imprevisível e complicado, ficando, por isso, melhor sob os auspícios da religião. Com o tempo, mente e matéria tornaram-se entidades isoladas e nasceu o dualismo. A física newtoniana, também conhecida como física clássica, lida com os mecanismos do funcionamento dos objetos no espaço e no tempo, incluindo as suas interações no mundo físico-material. As leis de Newton permitem-nos medir e prever a rota dos planetas em torno do Sol, a velocidade a que uma maçã acelera ao cair da árvore e o tempo que demora a ir de Seattle para Nova York de avião. A física newtoniana tem que ver com o previsível. Sob essa perspectiva, o universo funciona como uma enorme máquina ou um relógio colossal. Mas a física clássica tem as suas limitações no que se refere ao estudo da energia, às ações do mundo imaterial, para além do tempo e do espaço, e ao comportamento dos átomos, os alicerces de tudo no universo físico. Esse domínio pertence à física quântica. E parece que esse mesmo diminuto mundo subatômico de eletrões e fotões não se comporta nada como um mundo muito maior dos planetas, das massas e dos aviões que conhecemos muito melhor. À medida que a física quântica foi observando aspectos cada vez mais pequenos do átomo, tal como a constituição do núcleo, constatou-se que quanto mais longe se chegava, menos distinto e claro se tornava o átomo, que acabava mesmo por desaparecer completamente. Segundo nos dizem, os átomos parecem ser um espaço 99,99999999999% vazio. Mas esse espaço não está realmente vazio. Na verdade, está preenchido com energia. Mais especificamente, é feito de uma vasta gama de frequências energéticas que formam uma espécie de campo de informação invisível e interligada. Desse modo, se um átomo é 99,99999999999% de energia ou informação, isso significa que o nosso universo conhecido e todas as coisas nele contidas, por mais sólida que nos passa a parecer a matéria, são essencialmente mera energia e informação. É um facto científico. Os átomos contêm efetivamente luzes de matéria, mas, quando tentaram estudá-lo, os físicos quânticos descobriram uma coisa muitíssimo estranha. A matéria subatômica no mundo quântico não se comporta nada como a matéria com que estamos habituados a lidar. Em vez de cumprir as leis da física newtoniana, parece algo caótica e imprevisível, totalmente alheia aos limites do tempo e do espaço. Aliás, ao nível da quântica subatômica, a matéria é um fenômeno momentâneo, presente num momento, ausente no outro. Só existe como tendência, probabilidade ou possibilidade. Na quântica, não existem coisas físicas absolutas. Essa não foi a única descoberta estranha que os cientistas fizeram sobre o universo quântico. Descobriram igualmente que, ao observarem partículas de matéria subatômica, podiam influenciar ou alterar-lhes o comportamento. Se ora estão presentes, ora estão ausentes, e, depois, presentes e ausentes outra vez, a todo momento, é porque todas essas partículas existem mesmo em simultâneo, numa gama infinita de possibilidades ou probabilidades, no campo quântico invisível e infinito da energia. Só quando o observador centra a atenção na localização de um dado eletrão é que este realmente aparece nesse local. Se desviarmos o olhar,
a matéria subatômica desaparece, dissolvendo-se em energia. Assim sendo, de acordo com esse efeito do observador, a matéria física só pode existir ou manifestar-se se a observarmos, se repararmos nela e lhe dermos atenção. E quando deixamos de lhe prestar atenção, desaparece, voltando para o sítio de onde veio. A matéria encontra-se em constante transformação, ora manifestando-se em matéria, ora dissolvendo-se em energia, cerca de 7,8 vezes por segundo, aliás. Então, uma vez que a mente humana, o observador, está intimamente ligada ao comportamento e ao aparecimento da matéria, podemos dizer que sobrepor a mente à matéria é uma realidade quântica. Outra perspectiva, no minúsculo mundo quântico, a mente subjetiva influencia a realidade objetiva. A mente pode tornar-se matéria, o que significa que podemos transformar a mente em matéria. Se a matéria subatômica compõe tudo o que vemos, em que tocamos e experienciamos no nosso macrar ao mundo, de certa forma, toda a gente, e tudo que existe no mundo, também desaparece e reaparece a toda hora. E se as partículas subatômicas existem num número infinito de locais, simultaneamente, então, de alguma forma, nós também. Tal como essas partículas passam de existir em todo lado, simultaneamente, onda, ou energia, a existir precisamente onde o observador as procura, no momento em que ele lhes presta atenção, partícula, ou matéria. Também somos potencialmente capazes de provocar o colapso de um número infinito de realidades potenciais na existência física. Por outras palavras, se imagina um determinado acontecimento futuro que quer vivenciar, essa realidade passa a existir como possibilidade, algures, no domínio quântico, para lá deste tempo e deste espaço, mesmo à espera de que o observe. Se a mente, pelos pensamentos e sentimentos, pode influenciar o momento e o local em que um eletrão aparece, vindo do nada, então, teoricamente, devemos ser capazes de influenciar o aparecimento de quaisquer possibilidades que imaginemos. Do ponto de vista quântico, se observasse num determinado futuro diferente do passado, esperasse que essa realidade ocorresse, depois, assimilasse emocionalmente o resultado, passaria, por momentos, a viver nessa realidade futura e condicionaria o corpo a acreditar que já estava nesse futuro, sem sair do momento presente. Assim sendo, o modelo quântico segundo o qual, neste momento, existem todas as possibilidades permite-nos escolher um novo futuro e observá-lo na realidade. Uma vez que o universo é feito de átomo S e 99% do átomo são constituídos por energia ou possibilidade, existem muitos potenciais por aí que podemos estar a perder. Contudo, isso significa igualmente que também criamos por defeito. Se, enquanto observadores quânticos, olharmos para nossa vida sempre a partir do mesmo nível mental, segundo o modelo quântico de realidade, provocamos o colapso de infinitas possibilidades nos mesmos padrões de informação, dia após dia. Esses padrões, que consideramos ser a nossa vida, nunca mudam e, portanto, nunca nos permitem fazer mudanças. Nesse caso, o ensaio mental de que já falei não é, de modo algum, simplesmente sonhar acordado ou desejos imaginados. É, num sentido muito real, a forma como manifestamos intencionalmente a realidade que queremos, incluindo uma vida sem dor ou doença. Centrando-se mais no que quer e menos no que não quer, pode trazer à existência o que quer que deseje e simultaneamente fazer desvanecer o que não quer, deixando de lhe dar atenção. A sua atenção recai sobre o enfoque da sua energia. Fixando a atenção, a consciência alerta ou a mente na possibilidade, também canaliza a energia nessa direção. Consequentemente, influencia a matéria, prestando atenção ou observando. O efeito placebo, por conseguinte, não é fantasia, é realidade quântica. A energia a nível quântico. Todos os átomos do mundo elementar emitem diversas energias eletromagnéticas. Por exemplo, um átomo pode transmitir campos de energia invisíveis, em diferentes frequências que incluem raios X, raios gama, raios ultravioleta e raios infravermelhos, bem como raios de luz visíveis. E da mesma forma que as ondas de rádio invisíveis transportam com elas informação específica codificada, seja 98,6 ou 107,5 Hz, cada frequência transporta também diversos tipos de informação específica,
como demonstra a figura 8.1. Por exemplo, os raios X transportam informação muito diferente da que os raios infravermelhos contêm, porque se trata de frequências diferentes. Todos esses domínios são padrões de energia diferentes que estão sempre a dar informação a nível atômico. Figura 8.1. Este gráfico apresenta duas frequências diferentes que contêm informações distintas e, portanto, de qualidade diversas. Os raios X não agem como as ondas de rádio, pelo que têm diferentes características inerentes. Pense nos átomos como campos de energia vibrante ou pequeno S-vórtices constantemente a girar. Para compreender melhor como funciona, vamos recorrer à analogia de uma ventoinha. Da mesma forma que uma ventoinha circular gera vento, um vórtice de ar, quando a ligam, cada átomo, ao girar, irradia um campo de energia de modo semelhante. E, da mesma forma que a ventoinha gira a diferentes velocidades, criando um vento mais ou menos forte, os átomos vibram em frequências diferentes, que criam campos mais ou menos fortes. Quanto mais depressa o átomo vibra, mais potente é a energia e a frequência que emite. Quanto mais devagar for a vibração ou o vórtice do átomo, menos potente é a energia que emite. Quanto mais devagar giram as pás da ventoinha, menos vento, ou energia, se cria e mais fácil é ver as suas componentes como objetos materiais na realidade física. Por outro lado, quanto mais depressa giram as pás, mais energia se cria e menos conseguimos ver as suas componentes físicas, as pás parecem imateriais. O sítio onde as pás da ventoinha podem potencialmente aparecer, como as partículas subatômicas que os cientistas quânticos tentavam observar que não paravam de aparecer e desaparecer, depende da sua observação, onde e como as procura. O mesmo se aplica aos átomos. Analisemos melhor esta questão. Na física quântica, a matéria define-se como partícula sólida e o campo energético e material da informação pode definir-se como onda. Se estudarmos as propriedades físicas dos átomos, como a massa, os átomos parecem matéria física. Quanto mais lenta for a frequência que vibra um átomo, mais tempo ele perdura na realidade física e mais parece uma partícula que podemos ver como matéria sólida. A matéria física parece-nos sólida, apesar de ser sobretudo constituída por energia, porque todos os átomos vibram à mesma velocidade que nós. No entanto, os átomos também revelam muitas propriedades de energia ou ondas, incluindo luz, comprimentos de onda e frequência. Quanto mais depressa vibrar e mais energia gerar um átomo, menos tempo passa na realidade física, aparece e desaparece com demasiada rapidez para que o possamos ver, porque vibra a uma velocidade muito superior à nossa. Mas, muito embora não possamos ver a energia em si, podemos, por vezes, ver provas físicas de determinadas frequências de energia, porque o campo físico dos átomos pode criar propriedades físicas, tal como as ondas infravermelhas aquecem as coisas. Se comparar a figura 8.2a com a figura 8.2b, verá como as frequências mais lentas passam mais tempo no mundo material e, portanto, parecem matéria. Figura 8.2 a figura 8.2b. Quando a energia vibra mais devagar, as partículas permanecem mais tempo visíveis na realidade física, parecendo, por isso, matéria sólida. A figura 8.2a ilustra a manifestação da matéria a partir de uma frequência mais baixa com um comprimento de onda maior. A figura 8.2b mostra as partículas a passarem menos tempo na realidade física, sendo, por isso, mais energia e menos matéria. Isso acontece por terem comprimentos de onda mais curtos, bem como frequências e vibrações mais altas. Desse modo, o universo físico pode parecer unicamente feito de matéria material, mas, na verdade, partilha um campo de informação, o domínio quântico, que une tão intimamente a matéria e a energia que se torna impossível considerá-las entidades isoladas. Isso porque todas as partículas estão ligadas num campo imaterial invisível de informação, para além do tempo e do espaço, e esse domínio é feito de consciência, pensamento, e energia, frequência, a velocidade a que as coisas vibram. Uma vez que cada átomo tem o seu próprio campo de energia ou a sua própria assinatura energética, quando se reúnem coletivamente para formar moléculas,
Os átomos partilham os campos de informação uns com os outros e irradiam os seus próprios padrões energéticos combinados. Se tudo que é material no universo irradia uma única assinatura energética específica, porque tudo é feito de átomos, nós também irradiamos as nossas próprias assinaturas energéticas. Estamos sempre a emitir informação como energia eletromagnética, baseada no nosso estado de ser. Ao alterarmos a nossa energia para alterarmos uma crença ou percepção acerca de nós próprios ou da nossa vida, aumentamos a frequência dos átomos e moléculas do corpo físico, ampliando o campo energético, como mostra a figura 8.3. Aumentamos a velocidade das ventoinhas atômicas que compõem o nosso corpo. Quando assimilamos um estado criativo emocional intensificado, como os da inspiração, do poder, da gratidão ou da invencibilidade, os átomos giram mais depressa, tal como as pás de uma ventoinha, e emitem um campo energético mais forte em torno do corpo, influenciando a sua matéria física. Assim, as partículas físicas que constituem o corpo já respondem a uma energia elevada. Tornamo-nos mais energia e menos matéria. Já somos mais onda e menos partícula. Servindo-nos da consciência, geramos mais energia, permitindo que a matéria seja elevada a uma nova frequência, e levamos o corpo a responder a uma nova mente. Figura 8.3. Ao alterarmos a nossa energia, elevamos a matéria a uma nova mente e fazemos com que o corpo vibre a uma frequência mais alta. Tornamo-nos mais energia e menos matéria, mais onda e menos partícula. Quanto mais elevada for a emoção ou mais elevado for o estado mental criativo, mais energia teremos para reescrever os programas do corpo. Nessa altura, o corpo passa a responder a uma nova mente. Receber o tipo certo de sinal energético. Como é que se eleva a matéria a uma nova mente? Pense no pregador que passa a um estado de êxtase religioso e bebe estricnina, sem sofrer quaisquer efeitos biológicos. Como é que ele superou essa química que envenenaria a generalidade das pessoas? Foi esse nível de energia que transcendeu os efeitos da matéria. Ele tomou a decisão com uma intenção tão firme que a escolha assumiu uma amplitude energética que transcendeu as leis do ambiente, os efeitos do corpo e o tempo linear. Nesse momento, passou a ser mais energia e menos matéria, e uma nova energia reescreveu os circuitos cerebrais, a química do organismo e a expressão genética. Nesse momento presente, não era sua identidade ligada ao ambiente familiar, não era o corpo físico, nem vivia no tempo linear. A consciência e a energia elevadas eram o epifenômeno da matéria. Por outras palavras, os planos da matéria surgem da informação e da frequência. E quando demonstramos um nível elevado de consciência e energia, esses elementos influenciam a matéria, porque a matéria é criada a partir de uma redução da frequência e da informação. É muito possível que os .S receptores das células do pregador não tivessem sido abertas para a estricnina, as portas das células fecharam-se ao veneno e ficaram imunes aos seus efeitos. Movido pelo espírito, ou seja, pela energia, ele suprarregulou instantaneamente as células do corpo para ter imunidade e infrarregulou as células do corpo para o veneno. O mesmo acontece com as pessoas que caminham sobre brasas. Ao alterarem o estado de ser, os receptores celulares deixam de estar abertos aos efeitos do calor. Foi também isso que permitiu que as adolescentes levantassem um trator com 1.360 kg para libertarem o pai, como leu no capítulo 1. Quando viram o pai entalado e a correr risco de vida, o estado energético intensificado desativou os receptores celulares que diriam normalmente ao corpo que o trator é demasiado pesado para levantar e ativou os receptores das células musculares, programando-os para aguentarem, e para os músculos responderem e elas serem capazes de libertar o pai. Não foi a matéria, o corpo, que deslocou matéria, o trator, foi a energia que influenciou a matéria. Terá de concordar comigo. O corpo é composto por uma vasta gama de átomos e moléculas, que produzem substâncias químicas. Essas substâncias químicas, por sua vez, organizam-se em células, que formam tecidos, que se organizam em órgãos, que criam vários sistemas no seu organismo. Por exemplo, a célula muscular consiste em diferentes substâncias químicas, proteínas, íons, citocinas,
fatores de crescimento, que resultam de diferentes interações entre moléculas compostas por vários elos atômicos, sendo que esses átomos partilham um campo de informação invisível para formar moléculas. As substâncias químicas que compõem as células também partilham um campo de informação. É esse campo de informação invisível que orquestra as centenas de milhares de funções da célula a cada segundo. Os cientistas começam a perceber-se de que existe um campo de informação responsável por diversas funções celulares que existem para além dos limites da matéria. É esse campo de consciência invisível que orquestra todas as funções das células, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas do corpo. Como é que determinadas substâncias químicas e moléculas celulares sabem o que fazer e como interagir com essa precisão? A célula é rodeada por um campo energético, que é a soma da energia dos átomos, moléculas e substâncias químicas, que funcionam em conjunto e equilíbrio para gerar a matéria. A matéria advém desse campo de informação vital. As células musculares do exemplo anterior podem organizar-se mais e especializar-se em tecidos musculares. Digamos que o tipo particular de músculo neste exemplo se chama músculo cardíaco. Este forma um órgão que se chama coração. Compostos por células, os tecidos partilham um campo de informação que permite ao coração funcionar coerentemente. O coração faz parte do sistema cardiovascular do corpo. Ao partilhar esse campo de informação, organiza a matéria, para que esta funcione de modo holístico e harmonioso. Assim, o campo criado que gera matéria é o que controla a matéria. Quanto maior for o campo, mais depressa vibram os átomos, ou mais depressa giram as pás da sua ventoinha subatômica. O módulo newtoniano de biologia baseia-se em eventos lineares que sofrem reações químicas numa sequência de passos. Mas não é realmente assim que funciona a biologia. Não é possível explicar algo tão simples como a cicatrização de um golpe, sem compreender as vias interligadas de informação coerente sobre as quais acabou de ler. As células partilham a intercomunicação da informação de uma forma não linear. O universo e todos os sistemas biológicos nele contidos partilham um conjunto integrado de campos energéticos independentes e emaranhados que, por sua vez, partilham informação para além do espaço e do tempo, a cada momento. As investigações confirmam que a maioria das interações é mais veloz do que a luz, e uma vez que o limite dessa realidade física é a velocidade da luz, isso significa que as células têm de comunicar através do domínio quântico. As interações entre os átomos e as moléculas formam uma intercomunicação que une o mundo físico-material e os campos energéticos que compõem o mundo. Na quântica, as características lineares e previsíveis do mundo newtoniano não existem. As coisas interagem de forma holística e num ambiente de cooperação. Desse modo, de acordo com o modelo quântico da realidade, podemos dizer que todas as doenças correspondem a uma redução das frequências. Pense nas hormonas do estresse. Quando o sistema nervoso está no modo de luta ou fuga, as substâncias químicas da sobrevivência podem fazer com que sejamos mais matéria e menos energia. Tornamo-nos materialistas, porque definimos essa realidade com os sentidos, utilizamos demasiado a energia vital que rodeia a célula, mobilizando-a para uma emergência, e centramos a atenção no mundo exterior do ambiente, do corpo e do tempo. Se mantivermos a resposta do estresse ativada por muito tempo, os efeitos de longo prazo abrandam a frequência do corpo, tornando-o cada vez mais partícula e cada vez menos onda. Isso significa que há menos consciência, energia e informação disponível para os átomos, as moléculas e as substâncias químicas partilharem, o que leva a que nos tornemos essa matéria a tentar mudar matéria em vão. Somos um corpo a tentar inutilmente alterar um corpo. Todas as pás da ventoinha subatômica que é o seu corpo começam a girar não só mais devagar, mas também a ritmos diferentes. Essa incoerência entre os átomos e as moléculas do corpo enfraquece o sinal de comunicação e, em consequência, leva ao colapso do corpo. Quanto mais o corpo for matéria e quanto menos for energia, mais à mercê ficamos da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, em que as coisas materiais do universo tendem a avançar para a desordem e o colapso. Pense no que aconteceria se tivesse centenas de pás de ventoinha numa sala enorme, todas juntas, a girar em harmonia e total união.
O som desse movimento conjunto seria como música para os seus ouvidos, porque seria rítmico e consistente. É o que se passa no corpo, quando os sinais entre os átomos, as moléculas e as células são sólidos e coerentes. Agora, imagine a diferença que seria se as pás da ventoinha não recebessem eletricidade, energia, suficiente, cada uma giraria a uma velocidade ou frequência diferente. A sala encher-se-ia de uma cacofonia de sons metálicos incoerentes, traduzindo oscilação, paragem e arranque. É o que acontece quando os sinais entre os átomos, as moléculas e as células do organismo enfraquecem e se tornam incoerentes. Sempre que troca energia, por tomar uma decisão com uma intenção firme, aumenta a frequência da estrutura subatômica e cria uma assinatura eletromagnética mais intencional e coerente, como representa a figura 8.4. Passa a afetar a matéria física do corpo. Aumentando a energia, aumenta a eletricidade que flui para as pás da ventoinha atômica. A frequência elevada começa a orientar ou a organizar as células do corpo, tornando-as menos partícula, matéria, e mais onda, energia. Dito por outras palavras, toda a sua matéria passa a ter mais energia, ou mais informação. Pense na coerência como ritmo ou ordem e na incoerência como falta de ritmo, falta de ordem ou falta de sincronia. Imagine um grupo de 100 percussionistas a bater nos tambores, todos ao mesmo tempo e cada qual ao seu ritmo. Isso é incoerência. Agora, imagine que um grupo de 5 percussionistas profissionais aparece no meio da multidão de amadores, se espalha no meio deles e começa a criar uma batida cheia de ritmo. Com o tempo, esses 5 profissionais acabariam por orientar os 100 amadores para que todos passassem a percutir os tambores num ritmo, numa ordem e numa sincronia perfeitos. É precisamente isso que acontece quando o corpo responde a uma nova mente e sentimos o cabelo da nuca eriçar-se por sentirmos mais energia e menos matéria. Nesse momento, elevamos a matéria a uma nova mente. Orientamos a doença existente como frequência reduzida para frequência elevada. Ao mesmo tempo, fazemos com que a informação incoerente entre os átomos e as moléculas, as substâncias químicas e as células, os tecidos e os órgãos, bem como os sistemas do corpo, passem a funcionar num domínio de informação mais organizada. Figura 8.4. Segundo a perspectiva quântica, uma frequência mais elevada e coerente traduz-se em saúde, enquanto uma frequência mais baixa e incoerente se traduz em doença. Todas as doenças revelam uma redução da frequência, bem como uma expressão de informação incoerente. É como ouvir estática no rádio e sintonizar o aparelho até obtermos um sinal claro, sem qualquer interferência, em que podemos ouvir música. O cérebro e o sistema nervoso fazem o mesmo, sintonizando frequências mais elevadas e coerentes. Quando isso ocorre, deixamos de estar sujeitos à lei da entropia. Sentimos a entropia inversa e a assinatura coerente do campo energético que nos envolve o corpo imuniza-nos contra as leis típicas da realidade física. Todas as pás da ventoinha atômica passam a girar a uma frequência mais rápida e coerente, e as moléculas, substâncias químicas e células físicas que compõem o corpo passam a receber nova informação, fazendo com que a energia tenha um efeito positivo no corpo. Figura 8.5. A figura 8.5b. Figura 8.5c. Ao interagir com energia inferior e mais incoerente, a energia superior e coerente começa a orientar a matéria para um estado mais organizado. As figuras 8.5a, 8.5b e 8.5c ilustram o modo como uma frequência superior e coerente orienta uma frequência inferior e incoerente da matéria, elevando a matéria a uma nova mente. Quanto mais organizada e coerente for, mais a energia orienta a matéria para uma frequência organizada, e quanto mais rápida for a frequência, melhor e mais profundo será o sinal eletromagnético enviado à célula. Lembre-se do que falamos no capítulo anterior sobre o facto de as células serem 100 vezes mais sensíveis aos sinais eletromagnéticos, à energia, do que aos químicos e serem esses os sinais que alteram a expressão do ADN. Em contrapartida, quanto mais incoerente e desincronizada for a energia, menos capacidade têm as células para comunicar entre si. Não tardará a saber como criar coerência.
Do lado de lá da porta quântica sendo o domínio quântico um campo de informação invisível, frequência para além do espaço e do tempo de onde vêm todas as coisas materiais e composto de consciência e energia, então, tudo que é físico no universo se une e se liga no seu interior. E uma vez que todas as coisas materiais se compõem de átomos ligados entre si para lá do espaço e do tempo, nós, assim como todas as coisas do universo, estamos ligados por esse campo de inteligência, pessoal e universal, em nós e à nossa volta, que dá vida, energia e consciência a todas as coisas. Chame-lhe o que quiser, mas o facto é que é essa inteligência universal que lhe dá vida neste momento. Organiza e orquestra as centenas de milhares de notas da sinfonia harmoniosa que é a sua fisiologia, as coisas que fazem parte do seu sistema nervoso autônomo. É essa inteligência que faz com que o seu coração bata mais de 101.000 vezes por dia, para bombear mais de 7,5 litros de sangue por minuto, percorrendo mais de 96.550.000 quilômetros por dia. Quando acabar de ler esta frase, o seu corpo terá produzido 25.000 bilhões de células. E cada uma das 70.000 bilhões de células do seu corpo executa algures entre 100.000 a 6.000 bilhões de funções por segundo. Ao longo do dia de hoje, inalará 2 milhões de litros de oxigênio, e sempre que inspirar, esse oxigênio será distribuído pelo corpo, em segundos. Controla conscientemente isso tudo? Ou não será algo com uma mente e uma vontade muito superiores que o faz por si? Isso é amor. Na verdade, essa inteligência ama-o tanto que até lhe dá vida. É a mesma mente universal que anima todos os aspectos do universo material. Esse domínio de inteligência invisível existe para além do espaço e do tempo e é a origem de todas as coisas materiais. Faz nascer supernovas em galáxias distantes e desabrochar rosas em Versalhes. Faz o planeta girar em torno do Sol e as marés subir e descer em Malibu. É por existir em todo lado e a todo momento, e por existir em nós e à nossa volta, que essa inteligência só pode ser pessoal e universal. Dessa forma, existe uma consciência subjetiva e livre, a consciência de cada um, chamada nós, e uma consciência objetiva, a consciência universal, responsável por toda a vida. Se tivesse de fechar os olhos e não pudesse prestar atenção ao seu corpo e a todas as pessoas, coisas e acontecimentos que estivessem a surgir em momentos e locais diferentes no ambiente exterior, libertando-se momentaneamente dos grilhões do tempo, como observador quântico, extrairia energia da sua vida familiar e investiria a consciência alerta no domínio desconhecido das possibilidades. Uma vez que centra a atenção onde centra a energia, se continuar a orientar a consciência para a vida que conhece, é nessa vida familiar que investe energia. Mas se a investisse no domínio desconhecido das possibilidades, para lá do espaço e do tempo, e se tornasse antes consciência, um pensamento no potencial quântico, extrairia uma nova experiência para si próprio. Quando acede a um estado meditativo, a consciência subjetiva e livre funde-se com a consciência universal e objetiva, e planta uma semente num solo de possibilidades. O sistema nervoso autônomo, que se auto-organiza, é o elo de ligação com essa inteligência inata, que executa todas as funções automáticas que já referi. O neocórtex não é, de modo algum, o responsável por essas funções. São os centros inferiores do cérebro abaixo do neocórtex que gerem tudo subconscientemente. É com essa inteligência plena de amor que se funde, na meditação, quando depõe o ego e passa do egoísmo para o altruísmo, tornando-se pura consciência, deixa de ser um corpo no ambiente ou no tempo linear e passa a ser corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em lado nenhum e em tempo nenhum. É quando se torna simplesmente consciência num campo infinito de possibilidades. Está no desconhecido. E é no desconhecido que se criam todas as coisas. Encontra-se no domínio quântico. Já temos toda a maquinaria biológica de que precisamos para conseguir esse feito de nos tornarmos pura consciência.